Boa noite, gente. Os que estão presentes aqui, nós estamos fazendo uma reunião presencial aqui no Lar Espírita Luiz Gonzaga e os nossos companheiros do Facebook. Hoje o tema que me foi dado é falar sobre, repetir, né? Na verdade, falar um pouco com vocês, bater um papo com vocês sobre suicídio, uma opção equivocada. Mas antes da gente chegar no tema propriamente dito, eu queria dividir com vocês uma citação de um livro de um dos maiores suicidólogos do Brasil, um psiquiatra da Unicamp, Neuri José Botega. E ele tem algumas considerações muito legais para a gente fazer, para a gente pensar, e depois a gente vai entrando aí nos meandros da doutrina espírita. Ele começa assim, né, na introdução dele: definições. A palavra crise deriva do grego crisis, separação. O verbo krien significa separar, escolher, julgar. Crises é a ação ou a faculdade de distinguir e tomar decisão. É um momento decisivo, difícil de separar, decidir, julgar. Assim entendemos os derivados critério, faculdade de julgar, e críticos, crítico, capaz de julgar. Há crises vitais do desenvolvimento e as crises circunstanciais. As primeiras ocorrem à medida que envelhecemos, quando surgem dificuldades na passagem de uma fase da vida para outra. Elas são inerentes ao desenvolvimento humano. Já as crises circunstanciais originam-se de acontecimentos raros e extraordinários, situações que o indivíduo não tem como controlar. A crise pode ser dolorosa quanto útil, variando conforme a gravidade daquilo que a afeta ou a ocasiona. O significado de um acontecimento, de uma situação inesperada, precisa ser encontrado e integrado à história do sujeito, incorporando-se a uma nova perspectiva de vida. A crise pode levar ao colapso existencial, acarretando vivências de angústia e desamparo, de incapacidade e esgotamento, de falta de perspectiva de solução. Se ela ultrapassar a capacidade pessoal de reação e adaptação, pode aumentar a vulnerabilidade para o suicídio, que passa a ser visto como solução única para uma situação insuportável. A palavra suicídio é conhecida desde o século XVII. Suas várias definições costumam conter uma ideia central, mas evidente, relacionada ao ato de terminar com a própria vida, e ideias periféricas, menos evidentes, relacionadas à motivação, à intencionalidade e à letalidade. A capacidade do paciente em manter o controle sobre sua vida torna-se nula ou muito reduzida quando ele opta, obviamente, pelo caminho do suicídio. Como já foi falado aqui várias vezes, né, por vários companheiros, mais de 90% das pessoas que tentam o autoextermínio, na verdade, elas não querem morrer, elas querem acabar com uma dor, né, uma angústia que afere por dentro, então ela quer se livrar daquela dor, né? E nós espíritas, teoricamente, sabemos, né, que a vida continua após o nosso desencarne. Ou seja, é uma falácia a questão do suicídio, porque eu vou pensar em morrer, eu só vou aniquilar o meu corpo. Contudo, eu não vou aniquilar a minha vida. Eu vou continuar vivendo e com certeza vou continuar ainda com o mesmo problema, com a mesma situação, e agora pior, porque eu vou estar no plano extrafísico e eu não vou ter que, ou plano espiritual, e eu não vou ter que, não vou ter como me livrar do meu perispírito e do meu espírito. E aí a gente começa a pensar, bom, partindo desse pressuposto, os espíritas, né, são indivíduos, né, a doutrina espírita, que é a doutrina do Consolador prometido, né, veja, Consolador,
ela não é solucionadora, mas ela é o consolador prometido, e ela nos remete à questão de que ela consegue demover, né, consegue retirar do pensamento aquelas ideias suicidas, ou até, né, a gente pensa que o espírita, ou até dele fazer uma tentativa de suicídio. Né? Nós, enquanto espíritas, pensamos assim: eu conheço a reencarnação, eu conheço a pluralidade das existências, eu conheço a comunicabilidade dos espíritos, eu conheço, né, os vários mundos, né, as várias existências dos vários mundos. Então, teoricamente, eu sei que eu me matar não vai ser uma boa, porque minha vida vai continuar. Né? Então, nesse pensamento, a gente acredita que os espíritas, eles estão menos vulneráveis à ideação e ao suicídio. Só que não, gente. Só que não. Esse mesmo autor, ele fez uma pesquisa, ele é professor da Unicamp, catedrático lá da Unicamp, o professor Dr. Neuri Botega, e ele fez uma pesquisa muito interessante com relação às religiões, ideação e suicídio. E aí, olha o resultado dessa pesquisa. Então, no nosso pensamento, a gente acredita que por conhecermos a reencarnação, acreditarmos, né? Aliás, acreditarmos não, porque a reencarnação é um fato, né? Mas sabemos da reencarnação, sabemos da pluralidade das existências, e todo o cortejo de ensinamentos que Kardec nos legou e os espíritos nos legaram, nós vamos estar protegidos. Eu vou estar protegido, eu vou realmente conseguir superar as minhas dificuldades, eu tenho a doutrina espírita, né, como meu bastião. Ok, eu a conheço do ponto de vista intelectual, mas existe uma distância entre o conhecer intelectualmente e a vivência. Nós, espíritas, ainda não vivenciamos a doutrina espírita fora das casas espíritas. Nós ainda temos uma conduta materialista. Ao sair da casa espírita, as nossas decisões e as nossas atitudes ainda são materialistas. Nós ainda não incorporamos 100% a doutrina espírita no nosso modo de viver. Isso em casa, isso no trabalho, isso na escola, isso na via pública. E aí o Neuri Botega fez a pesquisa, lá da Unicamp. Ele diz assim, olha só, e eu disse só que não, né? Que a gente acha que o espírita está protegido. E eu disse só que não. Eu não, na verdade, a pesquisa do professor Dr. Neuri Botega, suicidólogo, psiquiatra. Em estudo realizado por nossa equipe, adotando-se a estratégia de amostragem por conglomerados, 515 pessoas foram sorteadas e entrevistadas em suas casas no município de Campinas, São Paulo. O questionário apresentava várias perguntas sobre comportamento suicida e religiosidade. Aqueles adeptos da denominação espírita kardecista, ele não é espírita, ele é um pesquisador. Eu nem sei qual é a religião do professor Neuri Botega. Então ele coloca: aqueles adeptos da denominação espírita kardecista foram os que mais apresentaram ideação suicida alguma vez na vida. Eu vou repetir, para ficar bem claro para todos vocês, que a gente se acha, só que não. Vou repetir: aqueles adeptos da denominação espírita kardecista foram os que mais apresentaram ideação suicida alguma vez na vida. 33,7% dos entrevistados. Em comparação aos católicos, 23,4%. E os campeões, os evangélicos, 14,4%. Então nós estamos no topo. Aí dá para perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo conosco? Nós espíritos, né? E eu posso dar o meu depoimento, porque eu trabalho na área de saúde mental, e eu encontro muitos espíritas com ideação e até com planejamento suicida. E alguns que já tentaram e conseguiram o suicídio. Mas a questão que eu quero levar para vocês é para a gente refletir. Que é isso? Quer dizer que nós estamos no topo da cadeia? Nós somos os que mais
pensamos em suicídio em comparação aos nossos irmãos católicos e evangélicos? É isso? E é isso. Esse é um pesquisador sério, essa pesquisa é uma pesquisa recente. E aí ele continua. Apesar de as concepções kardecistas condenarem veementemente o suicídio, isso não parece exercer efeito inibidor na ideação suicida. Olha só o que esse pesquisador acabou de falar, esse psiquiatra, esse colega médico. Apesar das desconcepções kardecistas da doutrina espírita condenarem veementemente o suicídio, isso não parece exercer efeito inibidor na ideação suicida. Isso quer dizer, gente, que o nosso conhecimento não nos impede de pensar em suicídio ou até de provocar o suicídio. Aí, novamente, vamos cair na reflexão. O que está acontecendo com a comunidade espírita? Ele se refere aqui espírita kardecista, né? Mas o que está acontecendo conosco? Porque estamos numa pesquisa, né, da Unicamp, da Universidade de Campinas, uma pesquisa séria, de um cara sério, né, um dos grandes suicidólogos do Brasil. Ele chega a essa conclusão, né? Então, quando eu li isso aqui, eu me senti envergonhado. Falei, gente, que absurdo. Eu pensei que nós iríamos estar ali dominando a questão. Nós, espíritas, seríamos um exemplo. Nós não somos exemplo de nada, né? Nós tentamos, nós vestimos uma máscara de espíritas. Desculpe eu ser assertivo, mas eu acho que isso tem que ser dito. Nós vestimos uma máscara espírita, né? Um verniz espírita, mas nós ainda não somos verdadeiramente espíritas. Porque se fôssemos uma pesquisa desse quilate, uma pessoa séria, não daria um resultado que nos fizesse refletir. E ele continua. Em contraposição ao forte controle grupal exercido sobre o indivíduo pelas igrejas evangélicas pentecostais. Nestas, mais do que as proibições canônicas contra o suicídio, é a moral religiosa mais estrita e penetrante que parece influenciar a atitude condenatória. E o mesmo ocorre em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. Ademais, os evangélicos formam um grupo coeso, frequentam mais os cultos e estão permeados por redes sociais que atenuam suas vulnerabilidades. Aí, gente, aí a máscara cai. Você sabe por quê? Quando um irmão nosso, uma irmã nossa, some da casa espírita, poucos de nós vai dar conta disso, né? E aí eu também visto a carapuça, né? O que eu estou falando para vocês, quem está ouvindo primeiro sou eu. Então, quando irmãos nossos, de casa de movimento espírita, passam por algum problema, somem na casa espírita, o que fazemos? Nada fazemos. Porque até achamos que, não, ele está enfrentando um problema lá, isso é questão reencarnatória, ele precisa aprender, é um grande aprendizado, e nós não fazemos nada. Enquanto os nossos irmãos evangélicos, eles criam uma rede social tão potente que quando qualquer pessoa que congrega, que está ali junto com eles, está com algum tipo de problema, eles vão à casa da pessoa, mas não vai uma pessoa só não, né? Geralmente nós temos na casa espírita o pessoal do grupo de passe, vão 2, 3, lá dá o passe. Gente, com os nossos irmãos evangélicos, eles vão com uma turma, até o pastor vai orar junto daquela pessoa, e eles frequentam, eles dão força. E isso nós temos que aprender, porque nesse quesito nós estamos falhando, né? Nós não estamos sendo solidários o suficiente com a dor do nosso companheiro espírita que está ao nosso lado, seja médium, seja palestrante, seja a pessoa que arruma a casa espírita. A verdade tem que ser dita. Então, vamos parar, vamos tirar o verniz, vamos tirar a máscara e vamos pensar. Nós, espíritas, somos os campeões
de ideação suicida e, muitas das vezes, cometemos o autoextermínio. Embora sabendo, tendo conhecimento, todo o conhecimento da reencarnação. Mas o Leoni Botega, ali no início, quando eu li o prefácio dele, ele colocou, né, que como eu não tenho defesas, como eu tenho uma dificuldade de adaptação às minhas questões emocionais, isso me leva ao desespero. Ué, como assim? Eu, espírita, com todo o meu conhecimento, ainda mal adaptado? Sim, ainda mal adaptado. Porque eu ainda não vivencio a doutrina espírita, eu ainda não vivencio o Evangelho do Cristo. Né? E na hora que eu preciso justamente vivenciar, eu tenho já dentro de mim, né, eu possuo ainda dentro de mim valores muito materialistas. E Kardec é bem enfático no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, quando ele fala, ele tem um trecho que ele fala que o materialismo é a pior coisa que pode existir. As ideias materialistas, desculpa, são a pior coisa que pode existir, porque elas não nos consolam, elas nos levam ao autoextermínio. E nós espíritas ainda possuímos muitas ideias materialistas. Não são todos, é claro, mas a grande maioria. Nós temos atitudes na casa espírita que não se coadunam com aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, com aquilo que está no Livro dos Espíritos. Existem casas espíritas que brigam pelo poder, então grupos que se separam, pessoas que saem de uma casa espírita aborrecidos. É lógico, é óbvio que eu não sou obrigado a conviver com pessoas que eu não tenho afinidade, que eu vou sair, mas sair brigado, sair falando mal da casa espírita do outro, gente, isso é coisa comum que acontece no movimento do 31º seu, mas nos outros seus, né? Então a gente precisa pensar, né? Briga pelo poder, quem vai ser presidente, quem vai ser diretor, né? Briga por cargos, porque eu quero ter alguma relevância, porque eu quero dar palestra, porque eu quero ser o passista, porque eu quero ser o médium, o cara, né? Nós somos isso. E a brigalhada acontece dentro das casas espíritas. Não que isso não aconteça com as outras denominações religiosas, mas isso não nos interessa agora. O que nos interessa é a reflexão sobre o assunto. É uma opção equivocada, sim. Mas e nós, espíritas? Será que nós realmente estamos vivenciando essa opção equivocada? Vamos nos lembrar da pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Alguém lembra da pergunta 132? O Eduardo Henrique adora falar da pergunta 132, e quem assiste o nosso companheiro Eduardo Henrique já sabe que a pergunta 132 tem a ver, né, com o objetivo da encarnação. Né? Isso já está medulado, como a gente diz em medicina, já está automatizado. Mas vamos reler a pergunta 132, que eu acho que ela não está fixada ainda. Nós ainda não fixamos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação. Então, Deus lhe impõe ou nos impõe a encarnação. Então, reencarnar ou encarnar não é uma opção nossa. É um dever para nós continuarmos evoluindo. Então, Deus nos impõe, lhes impõe. E essa é a resposta dos espíritos. A encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Significa que a cada encarnação eu vou passar por momentos, ele vai falar aqui, por provas, expiações e lições que vão nos aperfeiçoando, vão nos tornando cada vez melhores. Certo? Só que não, de novo. Porque quando passamos por alguma dificuldade, quando passamos por algum problema, somos os primeiros a gritar. E mais, quando estamos sumidos da casa espírita e estamos passando por um problema, o que a gente faz? Vira rato de casa espírita, vira
rato, né? Coitado do rato, né? Não vou falar mal do rato, mas fica ali, né, frequentando a casa espírita. Se pudesse, dormia dentro da casa espírita, de tão desesperado que fica. Aí lembra das orações, lembra do guia, do mentor da casa, fica um desespero. Mas quando eu estou de boa, quando eu estou bem, hoje está frio, hoje não vou não. Hoje está muito calor, eu também não vou não. Hoje está chovendo, não vou não. Hoje, né, está chegando um familiar aqui na minha casa, não vou não. Não vou falar com ele que eu vou à casa espírita e quem sabe não pode ir comigo. A novela hoje está boa. A novela hoje está boa, né? O programa, né? A série hoje da Netflix, nós somos assim. Nós somos, muitas das vezes, descompromissados com a nossa própria encarnação. Falar, né? Eu não estou aqui para falar suave, meus irmãos e minhas irmãs, nós espíritos. Não vou falar isso. Eu vou puxar a minha orelha e a orelha de vocês. Vão parar, como diria uma amiga que já desencarnou, vão parar com a palhaçada. Entendeu? Uma amiga que eu tinha e que Deus a tenha, ela é uma grande amiga, continua sendo uma grande amiga, né? No plano extrafísico. Ela falou, vamos parar com a palhaçada. Gente, vamos parar com a palhaçada. Não podemos brincar. Exatamente. Então continua. Aí Kardec continua, né? Com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Vicissitudes da existência corporal não é só o Covid, não são os grandes acidentes ou calamidades, é o dia a dia da gente. São os nossos problemas diários que temos que conviver. É a convivência em família, é a convivência no trabalho, é a convivência na escola, na universidade. Temos que vivenciar, temos que ter a vivência das vicissitudes. Aí o Botega fala aqui no livrinho dele, no livro dele, né, chama-se Crise Suicida. Ele diz, né, que nas crises, nós, muitas das vezes, quando não temos estrutura e não nos adaptamos, temos pouca capacidade de adaptação e temos uma rede social falha, nós nos sentimos inseguros, nós acabamos por pensar besteira, pensar em ideação suicida. Lembra que eu falei? Os nossos irmãos evangélicos, eles têm uma rede muito boa de proteção, que a gente precisa aprender com eles, né? A gente não tem que ficar dando lição de moral para ninguém, a gente precisa aprender com eles, nesse quesito de rede social. Então, nós que somos ainda imperfeitos, quando estamos em frente a um problema sério, né? Lógico que nós vamos orar, nós temos as ferramentas que a doutrina espírita nos oferece, mas muitas das vezes não nos lembramos, porque ainda estamos condicionados ao pensamento materialista. Então, vou repetir, tem que sofrer todas, tem que, não é deve, tem que. Significa que todos nós aqui, né, passamos por vicissitudes e passaremos por vicissitudes. Vai ser a nossa capacidade de adaptação a elas que não vai nos nortear se nós vamos passar bem por essas vicissitudes ou vamos ter dificuldade e vamos realmente alimentar desejo de autoextermínio e outras coisas mais, né? E isso eu preciso falar com vocês, porque a gente tem um discurso assim, isso é falta de fé. Gente, não é falta de fé não. Porque se eu perguntar, porque o Botega fez a pesquisa, e obviamente, né, não, ele só pesquisou espírita sem fé. Será? Então Campinas, né, fez essa amostragem, né? Então Campinas só tem espírita sem fé? Para com isso, gente, né? Isso não dá. Então, nós espíritas acreditamos, temos fé na nossa doutrina, mas não o suficiente para que possamos utilizar essas ferramentas como um verdadeiro consolador, para suavizar a nossa estrada. Então não é falta de fé,
né? Uma depressão, por exemplo, uma pessoa com depressão, seja espírita ou não seja espírita, isso é doença. Isso não é falta de fé. Um transtorno de ansiedade, isso é doença. Preocupação excessiva, isso é doença. Não é falta de fé. Agora, eu vou me adaptar mais ou menos àquela situação de acordo com as ferramentas que eu tenho. Se perguntar, você tem fé? Você acredita? Acredito na reencarnação, acredito na doutrina dos Espíritos, mas ainda fraqueja. Porque Jesus mesmo nos falou, a nossa fé, né, ainda não é nem do tamanho de uma semente de mostarda. Porque se o fosse, nós iríamos remover ou movimentar as montanhas. Se tivéssemos a fé. Nós estamos mais para Pedro, né? Que quando foi caminhar na água, sobre as águas, Jesus estava caminhando. Pedro, eu também vou querer, né, caminhar também. Começou a dar 2, 3 passos, né? Afundou. Aí Jesus foi lá e resgatou, né? Homem de pouca fé. Somos assim. Né? E aí ele continua. Visa ainda outro fim da encarnação. Os Espíritos respondendo. O de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Suportar, no sentido de suportar as vicissitudes, sim, aguentar, né, o jugo e o fardo, mas também dar suporte à criação. Quando ele fala criação, ele não está falando de humanidade, gente. Ele está falando da criação. Criação significa a humanidade, significa os animais, significa as plantas, significa toda a natureza, porque nós somos seres biológicos, nós estamos interligados. Então, dar suporte à criação é dar suporte a tudo, é dar suporte um ao outro, né? Estamos ligados, mas também dar suporte à natureza, né? Não promover queimadas, né? Não poluir rios, isso também dá suporte. Não jogar lixo no chão, porque acha que vai ter um lacaio, né? Que é o gari, coitado, que vai lá catar o lixo que a gente jogou no chão, ou jogar pelo carro. Né? Nós precisamos pensar. Dar suporte é preservar o bem público. Porque muitas das vezes o bem público não tem dono e eu faço o que eu quiser, eu depredo. Né? Eu tiro a oportunidade de outra pessoa de desfrutar aquilo que eu desfrutei, mas eu não resolvi simplesmente depredar, né? Sujar um bem público. Então isso faz parte do suporte. Então isso para a gente pensar, para a gente recordar. Aí, na pergunta 166, ele vem dizer, né? Aí ele vai falar da reencarnação. E aí a pergunta 166 diz assim, como pode, por que eu estou repetindo isso com vocês, gente? Porque isso tem que entrar na nossa cabeça, pelo amor de Deus. Tem que entrar na minha cabeça, tem que entrar na cabeça de vocês que estão aqui comigo, tem que entrar na cabeça de vocês que estão no Face, me ouvindo. Tem que entrar. Isso tem que ser automático, isso tem que ser instintivo, sabe? Passar da intelectualidade para ser instintivo, ser automático. Não ficar pensando muito. Né? Então, mas eu já li o livro dos Espíritos um montão de vezes. Ok, mas ainda não aprendeu. Então precisa reler, estudar e vivenciar. As duas perguntas básicas. Qual o motivo da encarnação e qual o motivo da reencarnação? Como pode a alma que não alcançou a perfeição, lembra que ele fala lá no qual o objetivo da encarnação? É a busca da perfeição, então nós somos perfectíveis, né? Então, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar por depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência, ou seja, a reencarnação. Aí ele continua na letra A. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Os espíritos respondem, depurando-se. A alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. Gente, nós não viemos aqui a passeio. Nós não estamos fazendo turismo aqui, né, no orbe terrestre. Nós aqui temos uma missão com a nossa casa, com a nossa família e com os nossos companheiros. Lá, enfrentar as vicissitudes. B. A alma passa então por muitas existências corporais? Os espíritos respondem, sim, todos contamos muitas existências.
Os que dizem o contrário pretendem manter-nos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles, dos materialistas, daqueles que pensam de uma outra forma. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou, então, que reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Os espíritos respondem, evidentemente. E aí, por último, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade, isto onde a justiça. Então, a reencarnação nos traz, né, a justiça de Deus. Então, nos traz a justiça de Deus. Então, o objetivo de eu aqui estar encarnado é eu ficar dando palestrinha, eu ficar dando passe. Legal, isso é bacana. Eu ajudar as pessoas, dar palestra, trabalhar no movimento espírita, isso tudo é muito legal. Mas também eu passar pelas vicissitudes, eu passar pelos problemas, eu vivenciá-los e eu ir me adaptando, né, a cada situação nova que se depara à minha frente. Hoje estamos aqui, né? Eu acabei de falar com uma amiga pelo WhatsApp, né? Um fato que aconteceu, eu falei, a vida é assim. Por isso que eu sempre digo que nós precisamos dar muito valor à nossa família, muito valor aos nossos amigos, porque bens materiais ou cargos, né, que a gente foi exercer, posições sociais, isso tudo fica, gente. O que vai conosco é o amor que nós nutrimos entre os nossos entes queridos, nossos familiares e os nossos amigos. E esse amor, ele se perpetua, ele continua na vida extrafísica ou no plano espiritual. Então o objetivo da encarnação não se tiver dentro do meu objetivo, eu ter uma vida acadêmica legal, chegar a doutorado, eu ser rico. Cada um tem a sua missão. Aquele que é rico, ele tem a prova da riqueza, que é uma prova difícil também, e saber como ele vai distribuir essa riqueza, criando empregos, criando oportunidades para as outras pessoas. Aquele que é mais humilde, que não tem condição, aquele vai ter um papel dentro dessa escala, né, social. Todos nós somos importantes. Hoje eu passo por uma dificuldade socioeconômica na minha encarnação. Amanhã talvez eu seja um bilionário, né? Hoje eu estou homem, amanhã estarei mulher. Hoje eu sou espírita, amanhã espero ser espírita, continuar com a minha, né? E com certeza sim. Mas hoje eu sou médico, amanhã não sei. Então precisamos pensar sobre isso. Precisamos incorporar a pergunta 132, né? E essa pergunta com relação à reencarnação. Porque isso está falho, gente. A gente está falhando nisso. Não precisa ir muito longe, não. Amar ao próximo como a si mesmo. A gente não precisa. Está aqui o Livro dos Espíritos, ó. A gente vai ler de novo, vai estudar, vai para grupo de estudo, bacana. Lá está o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né? Que ele fala das aflições, né? Causas das aflições. Bem-aventurados aflitos, né? É o capítulo 5, onde Kardec, junto com os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, vem falar da melancolia, vem falar do suicídio, vem falar da causa das aflições. Gente, isso tem que estar dentro da gente. Capítulo 5 do Evangelho tem que estar ali, dentro da gente, e não só dentro do conhecimento, mas da nossa vivência. A gente passa lotado pelo capítulo 5. Estamos estudando em grupo o Evangelho. Aí passou o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Mas o capítulo 5, eu, na minha situação, que eu não me arvoro em grande orador, em grande conhecedor de doutrina espírita, mas eu, no meu conhecimento, eu acho que um dos capítulos mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Está aí o coronavírus, ok, né? Ele veio aí por várias questões, inclusive questões espirituais, né?
Quem lê o Após a Tempestade, a Joana de Anjos, tem uma mensagem que ela fala da poluição da psicosfera. E quem polui a psicosfera somos nós, os nossos pensamentos. E essa poluição da psicosfera, os nossos pensamentozinhos, elas são alimentos para micro-organismos, né? Bactérias, vírus, etc. Vamos nos lembrar de André Luiz, que quando ele sai de nosso lar e começa a chegar na Terra, ou como ele mesmo diz, no orbe terrestre, ele passa por uma situação de escuridão, de tormenta, e ele sempre fala, né? Ou então o instrutor fala, estamos passando agora por correntes vibratórias pesadas, emanadas pelos nossos irmãos ainda encarnados. E essas correntes vibratórias, essa poluição de psicosfera, favorece essas mazelas, favorece coronavírus e tantas outras desordens orgânicas, de micro-organismos. Está lá no último capítulo do Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, ele fala sobre micróbios, está lá, micróbios, último capítulo. Né? Então, gente, aí está o coronavírus. Aí temos espíritas que, estão se adaptando, estão bem, estão levando, outros que entraram em desespero total. Uma paranoia que não faz sentido. Né? Então a gente precisa repensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Né? É claro que cada um vai ter sua atitude. Vamos respeitar a atitude do outro, até a questão do suicídio, porque nós também temos a péssima mania. Fulano suicidou, vai lá para o umbral, vai lá, né? Vai para o Vale dos Suicidas. Sabe a gente se vai para o Vale do Suicida mesmo? A gente conhece a história dessa pessoa, que Joana nos diz, para que eu possa julgar uma pessoa, um companheiro de encarnação, num julgamento fidedigno, eu precisaria conhecer profundamente a encarnação dele, nessa vida, e conhecer as passadas. Então, não vamos julgar nem o ato de autoextermínio, porque a gente não sabe. Né? A lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação. Né? Então, essa lei de causa e efeito, ela tem atenuantes e agravantes. A gente não sabe. Uma coisa é uma pessoa praticar o suicídio induzida por um processo obsessivo grave, por uma doença mental. Outra coisa é a pessoa praticar o suicídio por impulso, porque aconteceu uma coisa na vida, não aguentou e praticou o autoextermínio. Será que essas duas pessoas têm o mesmo peso? As duas vão para o Vale do Suicida, vão para o umbral? Então, vamos parar de dar uma de Deus. Dizer que fulano, ciclano, a gente não tem. Né? Vamos pensar em nós. Não dá para julgar. Como também não dá para julgar, é óbvio, a atitude do irmão e da irmã. Quando eu falo que alguns espíritas ou muitos espíritas estão apavorados, ok, estão apavorados. Fiquem apavorados, vamos lá, vamos tentar melhorar isso. Eu não estou depreciando, que fique bem claro, eu não estou depreciando a atitude de ninguém, porque eu não calço as sandálias dessa pessoa, né? Eu não calço o sapato dessas pessoas e eu não sei da necessidade dessas pessoas. Então eu não posso me arvorar, né? No sentido de julgar, seja quem for e a atitude de quem for. Mas que a gente precisa pensar, precisa, desse apavoramento. Que a gente precisa pensar nessa pesquisa, a gente precisa. Que a gente precisa pensar, né, em formar uma rede social, né, melhor, a gente precisa pensar. Né, no acolhimento, ter as casas espíritas abertas, né, para que as pessoas possam entrar. Se possível, ter alguém ali para recebê-las. A gente não entrar numa casa espírita, tem ninguém para receber, bom dia, boa tarde. Gente, passa na porta das igrejas, vai estar uma pessoa de gravatinha, de terninho, bonitinha, na porta, recebendo os irmãos, os nossos irmãos. Aí eu entro na casa espírita, eu entro aqui, eu entro em outra casa, não tem ninguém para me receber. Eu estou chegando novo na casa espírita, não sei o que é espiritismo, e vou entrando. Né? A corrente vai me levando, não tem ninguém para me acolher. Né? Acolhimento, porque na hora que a gente fala do atendimento fraterno,
né? Infelizmente, são poucos com disponibilidade para atendimento fraterno, né? Então, gente, a gente precisa muito pensar, né? O suicídio é uma atitude equivocada. Sim. E precisamos pensar, precisamos nos avaliar, tirar a máscara, tirar o verniz e repensar o nosso posicionamento, as nossas atitudes em relação à vida lá fora. Eu não estou falando dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita todo mundo se trata de irmãozinho, né? Respira fundo, quando o outro fala é mais ríspido, mas lá fora, comigo bateu, levou, pum. Mas na casa espírita a pessoa se segura. Por que não se segura lá fora? Só se segura aqui dentro? Para passar uma imagem de quê? Porque não está enganando os outros companheiros, está enganando a si mesmo, né? Então, é essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Me desculpem de eu ser tão assertivo, de eu ser tão objetivo, mas eu acho que a gente precisa botar a mão na consciência, nós espíritas, e reavaliarmos, até dentro do movimento espírita, o que estamos fazendo, né? O que estamos construindo. Por quê, né? Nós não conseguimos, dentro das mocidades, há um esvaziamento das mocidades. O que está acontecendo? Por que as mocidades estão esvaziando? Onde é que está o problema? Né? E por que a juventude católica é lotada? Tudo bem, a Comércio é lotada também, mas a gente vai lá nas catequeses, vai nos domingos lá na igreja evangélica, né? Nos domingos que eles ficam lá, isso. Está uma galera lá tocando violão, conversando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo com o movimento espírita? O que está acontecendo com cada um de nós? Porque nós fazemos parte do movimento espírita. Não precisa ter cargo, não precisa participar de reunião do seu, nem lá do SERJ, mas cada um de nós tem um papel dentro do movimento espírita. E precisamos pensar. Precisamos pensar. Precisamos refletir. Já sabemos, ok, suicídio, né, é uma opção equivocada. Beleza. Né? Agora, precisamos ver, reavaliar as nossas atitudes. Então, gente, volto a repetir, eu fui assertivo, mas a gente tem que passar um recado talvez um pouco diferente do que a galera aí tem passado, né? Então, fiquem em paz, fiquem com Deus e vamos estudar, e além de estudar, vamos aplicar no nosso dia a dia. E eu falo isso para vocês que estão aqui conosco no centro, para vocês que estão aí nos assistindo, eu falo, mas eu estou escutando, porque eu não sou perfeito. Eu tenho muitas falhas, muitas, né? Mas eu tento a cada dia, com as minhas orações, tentar melhorar um pouquinho. Caio, levanto, levanto, caio. Então eu não estou dando lição de moral a ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou igual a vocês, ou até pior do que vocês. Mas eu estou aqui, e não é porque eu estou aqui falando que eu sou o cara. Pelo contrário, talvez o mais compromissado do que vocês. Tá? Fiquem em paz, e que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o movimento espírita, que Ismael possa nos iluminar cada vez mais, esse nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Muita paz a todos.